Olá, sejam todos bem-vindos, eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Leão, última semana de agosto. É leitura intuitiva, é coletiva, então não vai ressoar para todo mundo. Então não pega aquilo que não servir para ti, não vai levar nada pro teu coração aí que possa te trazer alguma angústia, algum sofrimento. Pega o que for bom, o que for bênção, pega o aconselhamento, que às vezes é o que o universo quer entregar pra gente, uma maneira da gente lidar melhor com os acontecimentos da vida. A gente não sabe direito que caminho seguir, o que fazer, né? E é para isso que a gente acaba aqui, né, consultando aqui as cartas, o tarô. Tá? Não esquece de dar uma olhada aí nos outros signos, tá? Que tu tem forte no mapa, pode te trazer também uma mensagem, às vezes até mais importante, melhor do que do sol da gente, né? Então, dá uma olhada aí na tua lua, no teu ascendente, oposto complementar, Júpiter, Vênus, né? Pra quem quer saber de amor, às vezes aqui a leitura não traz muita coisa, o universo que escolhe, né, qual é o assunto, a gente só transmite, tá? Se não tá inscrito ainda, te inscreve, ajuda o canal a crescer, dá o teu like, né? Eu tenho visto muitas visualizações e as pessoas gostam, comentam inclusive, né? Pode comentar, deixa teu comentário aí, deixa teu agradecimento para ativar as energias positivas que o universo está trazendo. Mas não esquece de curtir, porque tem pouca curtida e a gente vê, né, que tá agradando o público, mas o pessoal esquece de curtir, então... As de copas e a lua. O que que vem aqui? As de copas e a lua. O as de copas é... Os ases, né? Eles são todos uma oportunidade de recomeçar, de começar, né? A trilhar de novo esse caminho aqui, né? Essa jornada dos arcanos aqui de copas. O as de copas traz muito sentimento, tá? Traz... É sempre amor, relacionamento, alguma coisa que é muito importante pra ti, é sentimento, é família, é relacionamento. E ele também, como ele fala de amor, ele também fala de amor próprio, né? De cura. Só que ele vem com a carta da lua, tá? E pela outra carta aqui que eu já vi aqui que caiu, que é um 6 de espadas, a leitura vai ser, né, mas... A lua traz a ilusão, traz... Aqui, como veio com o as de copas, como eu estava dizendo, o as de copas é os sentimentos, né? Então, são coisas aqui guardadas. Essa energia aqui, dessas três cartas juntas, está trazendo um sofrimento, né? É um abandono, ela tá levando ali, ela tá indo embora. E essa carta é de um abandonar como um último recurso. Eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que ir. Eu não queria, né? Se eu pudesse, eu não iria, mas aqui traz, né, muito a lua, ela é uma carta do signo de peixes, ela traz muito sentimentos profundos, né? É como estar mergulhado ali na água né, nessas copas, né? É como eu estou partindo, né? E tô aqui com o mais importante aqui, o mais profundo do meu ser, dos meus sentimentos, né? Estão... É um momento de bastante dor, gente, tá? Infelizmente, né? Vamos torcer para que isso aqui tenha né? Vamos ver o que vem depois. Mas eu estou abandonando depois de muito sofrimento, de muito sentir isso. Eu resolvi recomeçar aqui, tá? Eu resolvi recomeçar, mas para conseguir fazer isso aqui, eu tive que abandonar coisas muito importantes, né? Ela tá encolhida ali, é como se ela não quisesse nem olhar para trás para não desistir de ir embora, tá? O imperador caiu aqui, ele caiu meio atravessado, assim, tá? Ele caiu mais assim, tá? Mas eu vou deixar assim, porque eu já não gosto de deixar essas... Tem uma coisa meio de simetria aqui que me incomoda um pouco, então eu vou deixar ele assim, né? O imperador, ele tem muito poder, muito brilho, muita consciência, muita justiça, né? Ele sabe o que fazer, muito equilibrado. Mas aqui, como ele veio aqui, né, como um bloqueio, digamos assim, ele traz também um pouco de orgulho, né? E talvez aqui abandonar, né? Abandonar esse orgulho aqui.
né? É como eu tive que me despir, eu tive que, que, que não pensar em tudo que eu estava, não aquele orgulho negativo, ruim, né? Eu tive que abrir mão de tudo, tudo que era importante para mim, tudo aquilo que eu conquistei, que eu tinha muito orgulho de ter conquistado, né? Eu tive que não me iludir mais, né? Com um falso poder aqui. Eu tive que só pegar ali um pouco e ir embora. Essa situação aqui, ela ficou tão insuportável que eu preferi descer do meu trono. Energia, tá, gente? Pode ser homem ou mulher. Mas eu decidi abandonar aquilo tudo que eu tinha conquistado, e aqui é muito poder, tá? Tive que abandonar tudo e ir embora. Isso é uma situação. Tem outra situação aqui que nós podemos colocar como eu entreguei tudo que eu tinha, né? Vamos colocar aqui um relacionamento. Essa energia aqui é a outra pessoa. E essa aqui é a que está indo embora, abandonando, porque entregou o melhor de si, seu amor, seu coração, os seus sentimentos, para uma pessoa que demonstrava ser uma coisa, mas era outra, né? Me iludiu. Eu vivi aqui na escuridão. Aqui a lua, ela tem os raios aqui, né? Que até quando a gente começa a estudar o tarô, seriam os raios da lua mesmo, né? A luminosidade da lua. Ela tá brilhando muito forte. Mas, para mim, né? Eu sempre tenho é como se fosse um eclipse, né? Um eclipse. A lua cobriu o sol, então o sol está oculto ali. É como se eu preferi fingir que eu não estava vendo as coisas claramente. É uma ilusão também, né? Eu depositei tanta esperança, né? Tanto amor nessa situação, nessa pessoa, nesse relacionamento, tá? Pode ser também um negócio, né? Um trabalho, e eu investi tanto em trabalhar com essa pessoa aqui, achei que eu ia aprender com ela, enxergava ela como um bom empreendedor, uma boa empreendedora, né? Um chefe que me conduziria para. Só que chegou um ponto que eu não consegui mais. Eu tive que abandonar. Mas tá muito para amor, gente, porque aqui é um as de copas, né? O as de copas, ele traz, né, muito relacionamento. E a lua é aquela ilusão dos teus sonhos, né? Até da tua intuição. Eu tive aqui, né, uma intuição. Eu sabia que aquilo não era tudo que parecia, mas mesmo assim, né? Aquela história eu me apaixonei e daí me permiti enxergar aquilo que eu queria ver, tá? Pode ser isso também. Vamos ver o que é que o tarot traz mais adiante, né? Pra gente. Aqui tem um 4 de copas, né? Em que ele tá ali olhando para as 3 copas vazias e não tá vendo esse as de copas aqui sendo oferecido, tá? Agora me veio outra coisa que, né, pode ter sido te oferecido, né, ou para essa energia aqui, um as de copas, e eu escolhi outra coisa, e agora eu tô indo embora sem nada. Eu não peguei nem esse as de copas aqui, eu fiquei aqui esperando que me dessem alguma outra coisa, né, talvez uma escolha, um relacionamento que tu trocou, ou uma coisa que já existia por uma coisa uma ilusão, tá? Aqui tem, aqui a gente tem nos arcanos maiores, né? E foi bastante ilusão, gente, porque são 2 cartas, né? Os arcanos maiores, eles têm muita força, né? Quando eles caem, assim. Então a lua é muita ilusão, é muito engano, né? E essa carta aqui, ela seria muito positiva se ela viesse assim, né? Só que ela veio atravessada, então ela traz o lado negativo do imperador, que é a arrogância, que é o orgulho, né? Que é aquela coisa controladora. Então, se isso aqui é uma energia de uma outra pessoa, é como se tu tivesse te envolvido aqui, estivesse vendo que aquilo, né? Tu já conheceu ele nesse trono, ela, né? Nesse trono aqui, mas tu já via que ele tinha traços, talvez, né? Porque ele já vem atravessado aqui. Mas mesmo assim, tu ofereceu o teu melhor, digamos assim, né? E aqui, se tu está oferecendo ali o teu melhor, ó, ele tá, né? Ele tá negando, ele tá dizendo, não, isso que tu tem para me dar não é o suficiente.
Vamos ver o que mais a gente tem. Vamos ver o que a gente tá falando, tarô. Casamento. 4 de paus sempre remete a uma estrutura, né? Uma estrutura de... É a carta do... Ali tem 2 pessoas comemorando, né? Parece uma festa com fartura ali, tem uma estrutura aqui, né? E esses 2 paus aqui de cada lado, eles remetem ao 1111, né? Que é o número das almas gêmeas, chamas gêmeas, né? Como vocês preferirem. Para quem acredita, para quem não acredita, enfim, eu estou dizendo o que a carta significa. E ela, então, o que está mostrando aqui é que teve uma estrutura que em algum momento foi feliz, foi comemorada, né? Ela existiu, né? E aqui, ela foi regada aqui, né? Há muito amor, há muito sentimento. Então, esse abandono aqui, ele não é um abandono qualquer, ele é Pode ser também, agora me veio outra coisa, né? Ser aqui a mesma energia aqui, tá? Eu tinha tudo isso aqui, mas eu me perdi ali, eu não enxerguei as coisas como elas eram, e por arrogância, por achar que eu merecia muito mais do que isso, eu abandonei, eu fui embora, e eu percebi que o que eu tinha deixado era muito valioso. Eram coisas que eu não vou encontrar em outros lugares aqui. Talvez eu até tenha pensado aqui que seria fácil, né? Tenha me iludido. Né? Tinha aquele 4 de copas no fundo, né? Que mostrava bem isso. Né? Eu tinha, olha, mais pausa aqui. Parece que o que eu fiz aqui, a espiritualidade agora tá atuando, né? O fogo, né? Traz muito de ajuda espiritual até aqui. Alguém aqui se quebrou, né? Alguém aqui fez aqui, se foi essa energia aqui que abandonou, agora está recalculando aqui. O que tem que fazer, como é que vai... E percebam, né? Ele tá virado para lá. É como se ele tivesse, olha só, ele tem aqui 2 paus, né? Então ele tá olhando para lá, virado para lá, olhando, né? Ele tem o mundo nas mãos. É como se ele estivesse olhando e dizendo, tá, agora eu tenho que ver como é que eu faço para montar essa estrutura de novo. Né? Eu saí daquilo ali e agora? Agora eu estou olhando para trás. Eu pensei que eu tinha deixado tudo para trás, mas eu não deixei. Eu pensei que ia ser fácil, eu simplesmente ia virar as costas, ir embora e pronto, eu ia recomeçar em outro lugar, mas eu nem tive força para isso, eu nem tive capacidade. Talvez o estar virado aqui diga também, eu só, não sei, me veio aqui, né? Eu só estava assim enquanto eu tinha ali, se for uma questão amorosa, que me parece muito, eu só estava ali, nesse trono aqui, nessa posição, enquanto eu tive a minha imperatriz do lado. Tá? Não importa a energia, gente, tá? Não importa o sexo, né? O gênero, é a energia. Enquanto eu tive a minha imperatriz, eu era equilibrado, eu era correto, eu estava no lugar correto, no meu lugar. A partir do momento que eu decidi, que eu me iludi, que eu me frustrei com alguma coisa, que eu me enganei, que eu achei que aquilo não estava mais bom pra mim, que eu não queria mais aquilo, daquele 4 ali de copas que eu mostrei do fundo do deck. Aí, o meu trono aqui se desequilibrou. Né? E vejam que agora ele tem 2 paus ali, né, daquilo ali, que ainda remete, os outros 2 ficaram com ela lá, né, ou com ele, né, com a outra pessoa lá, com a outra pessoa aqui. Então eu tô olhando e tô dizendo, puxa, tem 2 aqui, mas era bom mesmo quando eu tava lá, quando fazia aquela estrutura ali, quando eles estavam ali segurando, mantendo, né, aqui tem fogo, tem energia, tem paixão, tem tu amar aquilo que tu está fazendo, tu colocar muita energia. Né? Junto com o imperador, que é uma carta de fogo, né? É do signo de Áries, Leão e Sagitário. Então, quando as cartas, assim, principalmente os arcanos maiores, saem na leitura, né, do signo mesmo, que é o caso de vocês aqui, então é porque é como confirmar, né? É como dizer, é realmente para vocês, tá? Aqui a gente tem os signos de água aqui e aqui de fogo, que volta, né? Áries, Leão e Sagitário. Essa carta aqui é de Áries.
tá? Mas, como eu disse, né? Ali eu vejo o sol ali sempre escondido atrás da lua, como se ele quisesse se mostrar, mas a lua insistisse em esconder ele, né? Em esconder a verdade, a clareza. Então, aqui parece que alguém também agiu, né, de uma maneira bastante impulsiva, porque o fogo vem, ele vem com força, né, com calor, mas ele também destrói, né, gente? Ele não tem controle. E é como se ele tivesse aqui destruído essa estrutura e o que sobrou para ele foram 2 paus, tá? Olha aqui, ó. No fundo, mais copas sendo abandonadas, tá? São 8 copas aqui. De novo, olhar e enxergar que eu vou ter que deixar lua de novo ali, né? Aqui ela também, ela tá numa posição ali que parece que ela está saindo, né? Como se ela estivesse clareando. E também traz a ilusão, o engano, né? Eu não, tá tudo escuro, eu não consigo ver. E não esqueçam que a lua é a carta que vem antes do sol, então é como se tu não, essa energia não tivesse esperado clarear, né? Ela só enxergou a escuridão e não teve força, não teve atitude, não teve garra, gana de dizer, não, eu não vou desistir tão fácil, né? Eu vou permanecer um pouco mais, porque isso aqui é uma coisa muito importante para que eu largue assim, para que eu abandone desse jeito. Mas não foi o que aconteceu, né? Mesmo ali, ó, foi uma perda ali, foi uma coisa muito importante que deixou para trás. Mas mesmo assim deixou, ele tá de cabeça baixa indo embora. Vamos ver aqui como é que termina essa história, né? E daí também até para identificar, né? A gente vai lendo, as coisas vão se mostrando. Esse 2 de paus aqui é como estar tentando, puxa, que maravilha, olha só que alegria. A cura, gente, a temperança, o tempo mostrando as coisas como elas são, o tempo temperando ali, né, o tempo equilibrando. Esse anjo, ele tá né, trocando a água ali, como se tivesse, eu tenho que deixar em partes iguais. Ele traz aqui um pé na terra e o outro pé na água. Então, o equilíbrio entre o material e o espiritual. É um anjo. Ele está trazendo, né, a cura, tá? Essa carta caiu aqui para Gêmeos também. E que falava, então, vocês deem uma olhadinha ali em Gêmeos, tá? Porque ele fala, a história é um pouco... fala de um casamento, aqui fala ali, né, fala de um relacionamento, deem uma olhada lá depois, porque ele termina com essa carta aqui, e é uma energia muito semelhante, né, de ter que reavaliar as coisas aqui, como é que foi, como é que não foi, parece que tá dando a outra visão, né, aquele lá era de uma energia, e essa aqui é da outra energia que está envolvida na mesma história, me parece isso. Então, de repente, era de vocês darem uma olhadinha lá, se tá ressoando com vocês, né? Pode ter alguma coisa ali que... Tá? Mas aqui esse tempo aqui de solidão, na verdade, né? Porque aqui eram 4 paus, é como precisa de 2 e 2, né? Pra fazer. Então, eu fiquei só eu aqui. Eu precisei desse tempo, essa ou essa energia, se for a mesma, né? Então, não preciso... Mas a questão é alguém que teve que desistir aqui, que foi embora, tá? E agora começa a avaliar, olha aí, caiu atravessado, 2 atravessadas. Caiu a alta sacerdotisa e um 5 de espadas, né? A alta sacerdotisa é uma carta que traz a lua de novo, tá? Traz a lua aqui, traz aqui como as fases da lua, né? Traz a lua de novo, aqui tem muito esse aqui é o silêncio, aqui é uma vitória sem honra, tá? Gente, essa energia aqui é a outra energia, tá? Ou a de vocês, em relação a outra pessoa, mas aqui são 2 energias. Essa energia e essa aqui. Essa energia aqui, porque saíram atravessadas também, e são cartas são 2 arcanos maiores que são muito poderosos, tá? Essa carta aqui, ela traz um silêncio, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho os conhecimentos, eu tenho tudo o que eu preciso para tomar as minhas decisões, para fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho a intuição, a certeza, né? Essa aqui é
A lua, né, já traz isso, a deusa, a grande mãe. Só que ela veio de lado, então, e junto com ela veio um 5 de espadas, que é uma carta de vitória sem honra. Né? As pessoas ali que estão, ele está aqui rindo, olhando aqui, segurando as espadas, orgulhoso, mas as pessoas que estão ali derrotadas, elas não estão saindo como, né? É como se ele tivesse feito alguma coisa que não é uma vitória, sabe, honrosa, né? É vitória sem honra. Ele usou algum tipo de trapaça aqui, porque a fisionomia dele, o sorriso dele está mostrando isso. Ele fez alguma coisa aqui que não era legal, que não era justa, que não fazia parte, né, da guerra que eles estavam travando. Ele foi desonesto em algum momento. E ainda para piorar, elas vieram as duas assim. Então é como se essa energia aqui, né, ela tenha agido nas sombras. Ela agiu e ela não comunicou, ela não falou. Ela decidiu o que ela ia fazer, tá? Ela decidiu aqui, lua, aqui também, não era na outra que caiu no fundo, tinha a lua. Então, ela se enganou, essa energia aqui, ela se enganou e agiu do jeito que achava, não deu a mesma oportunidade para essas pessoas aqui se defenderem, né? Para essas pessoas duelarem à altura, em igualdade. Eu ganhei, mas eu trapacei aqui de alguma forma. Por isso que eu ganhei. Porque eles eram dois e eu era um só. Como é que eu ia ganhar deles? Trapaceando. Eu não tinha argumentos, eu não tinha força, eu não tinha um exército suficiente. Então eu tive que trapacear. Com essa carta invertida, assim, atravessada, né? É isso, eu não falei, eu desequilibrei, inclusive, porque aqui ela tem o branco e o preto, que é o equilíbrio entre, né, o que é certo e o que é errado, o que eu sei e o que eu não sei, o que eu posso e o que eu não posso, né, o yin e o yang, é tudo, né, o yin e o yang, eu tenho aqui um pouco do branco e aqui eu tenho um pouco do preto. É o equilíbrio, e não houve equilíbrio, porque ela veio atravessada, né, foi o bloqueio disso. E o bloqueio foi, eu tomei as decisões, mesmo sabendo que eu não estava fazendo a coisa certa. Eu fui arrogante, eu fui, né? Eu decidi que eu ia fazer desse jeito, doa a quem doer, não importa. Eu precisava vencer, né? E a princípio, eu venci. Só que, se essa energia aqui carrega um pouco disso aqui, ela vai entrar num processo de eu fiz uma baita de uma cagada. E agora vai demorar bastante para conseguir reverter isso aqui, né? Porque isso aqui é bastante coisa. Mas eu acho que isso aqui está acontecendo com essa outra energia, a pessoa que foi enganada, vocês, né? Tomara, porque aqui tem espiritualidade, aqui tem espiritualidade. Se ela está equilibrando e em algum momento foi desequilibrado por alguém, né? Alguém tirou ali as duas varetinhas e desmoronou ali, né? 2 paus estão faltando aqui. Se essa aqui é a energia de vocês, né? E vocês estão aqui se curando, cuidando de si, planejando como é que vocês vão fazer agora. Né? Até encontrar os outros 2 paus para refazer essa estrutura aqui que foi tão importante para mim, que eu tive que abandonar, que eu sofri muito. Mas eu não tive... Desculpa, gente, tá passando esses carros de som aqui, né? A gente não tem como evitar. E aqui é tempo de cura. É tempo de fazer teus planos, seguir em frente, né? Então, por isso que eu digo, espero que vocês sejam essa energia aqui, tá? Aqui teve que partir mesmo, que sofreu tudo isso aqui, né? Isso aqui me parece que já está ficando, né? Que já está chegando aqui. Só que, porque eu digo que tomara que vocês sejam essa energia. Porque se está trazendo aqui um equilíbrio, e aqui um desequilíbrio, né, porque ela está atravessada, é que essa energia aqui, ela vai ter que chegar aqui também. Né? Então, se vocês foram a pessoa que em algum momento pararam para perceber que o que vocês fizeram não foi leal, não foi justo, né? Foi traição, foi mentira, foi engano, foi silêncio, né? Ou mentiras, né? Porque aqui é o silêncio, mas aqui pode ser a fala, né? Então, até se colocar numa posição de permitir que os outros falem coisas e tu não impedir, né? Daqui a pouco saiu de um relacionamento aqui e ouviu,
sei lá, alguém falando mal aí dessa pessoa, e mesmo sabendo que, mas ela nunca foi assim. Mas acontece que, de alguma forma, isso aqui me beneficia, né? Sei lá, sabe? Vamos colocar assim, eu, eu briguei com essa pessoa aqui e, e eu resolvi ir embora e tal, e daí eu falei que eu tinha brigado, e daí as pessoas começam a dizer, ah, pois é, mas aí demorou, porque ela não presta mesmo, sabe? E tu calou, tu não, né? Tu, né, no caso, essa energia que calou, ela deixou que os outros falassem coisas que não eram verdade. E ela compactuou com isso, porque a partir do momento que tu não fala, né, que tu não diz, não, não é assim. Ela deixou as pessoas permanecerem, nem engano foi, né? Não é um engano, é na maldade. Deixou as pessoas denegrirem a imagem de alguém que já foi importante, inclusive. Né? Alguém que tu... Então, se essa energia aqui, ela vai ter que passar por isso aqui em algum momento. Ela vai ter que voltar para esse lugar aqui. Ela vai ter que fazer todo esse percurso em algum momento. E vou dizer mais, tá? Isso aqui também traz um engano de eu me iludi, né? Eu também fui enganado, né? Sabe aquela coisa de eu te deixei aqui, né? Porque eu queria, porque eu achava que o meu trono aqui não era, né? Não estava compatível com a minha, porque o imperador traz muito disso, né? Aquele orgulho, né? Então, daquela arrogância, às vezes, né? Ele é atravessado, assim, não é coisa muito boa. Então, eu abandonei aqui, eu parti, até para viver outras coisas, né? Aqui tem um dois de paus ali, ele pegou os dele ali, não, eu vou procurar outros dois paus aqui, né? Eu vou até, sei lá, casar com outra pessoa, porque aqui fala, né, de casamento, de relacionamentos, né, não, eu tava mirando em outro lugar, eu não queria mais essa estrutura, daí eu peguei os meus dois paus aqui, que correspondiam à minha parte nessa estrutura, e fui viver outras coisas. Só que eu me iludi e eu também, fizeram comigo o mesmo que eu fiz para outra pessoa. Quer dizer, eu fiz isso aqui para essa pessoa aqui, homem ou mulher, não importa, né? E agora o universo está me devolvendo. Tá voltando para mim. Tá voltando, né? Até porque isso aí é a lei universal, né, gente? Tudo que a gente vibra, bate e volta. Certo? É essa a mensagem, tá? Então, se tu é essa energia aqui, eu espero que seja, né? Infelizmente, aconteceu aqui uma situação bem triste, bem ruim, mas a cura tá chegando. A cura está chegando porque tu já tá aqui no fundo do deck, ó. Tem um 3, e era bem o que eu tava dizendo aqui. Já tá chegando, tu vê que tem um 2 aqui, tem a cura, e aí tem um 3, tá? Um 3 de pausa. Eu planejei aqui, eu consegui olhar ali, ver tudo que eu tinha, que o universo está me disponibilizando para esse momento, para eu me recuperar, e a minha recuperação está chegando. Isso faz parte do meu planejamento. Aqui eu estou planejando, vendo o que eu vou fazer a seguir. A espiritualidade está dizendo, estou te ajudando a te recuperar de tudo o que tu passou, e agora tu passou pro 3, tá? Tu já está aguardando as coisas boas. E vejam aqui, ó, tinha um 4, um 2 e um 3. É como se tu saiu do 2 aqui, tu saiu do 4, foi pro 2 e te sentiu, puxa, a minha estrutura desabou, eu tinha aqui uma estrutura e agora eu tô aqui sozinho. Mas aí a espiritualidade veio e te disse, tudo bem, por enquanto, a gente tá te dando o apoio aqui, né? Deus, teus guardiões aí, universo, não sei. Mas aqui, ó, aqui tem 2, aqui ele tem igual aqui, um ele segura, o outro tá ali, e tem um aqui na retaguarda, como que, não te preocupa, né? A gente já avançou, ó. Tu tava aqui sozinho, pensando o que tu ia fazer, a gente veio e te disse, estamos aqui contigo, daqui pra frente, pro próximo falta um só, não falta mais 2, né, como faltava aqui. Então, com certeza, é um avanço, né? Isso já está acontecendo, porque a temperança, ela leva muito tempo, tá? Também fala de vidas passadas, tá? A temperança traz coisas né, e aqui fala também, talvez até tu ter vivido alguma coisa que, acreditando que essa pessoa, né,
era isso, porque isso é uma coisa muito comum, né? A gente se apaixona e acha que aquela pessoa é a tua alma gêmea. Até que acontece alguma coisa, e daí tu, puxa, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que ficar sozinho mesmo. E aí a temperança vem e diz assim, não, calma, né? A tua outra parte aqui vai chegar, ainda não era dessa vez, tá? Pode ser isso também, não sei porquê, deve servir pra alguém isso aí, porque me veio aqui agora na cabeça. Tá, espera um pouquinho mais que as coisas boas estão chegando, é que elas demoram um pouco. Apesar de ser paus, né, que é uma coisa muito, né, muito rápida, né? Ela vem com a temperança está trazendo isso. Então, apesar de ser demorado, ele vem daí, dessa vez, equilibrado, né? Ele tá ali com os pezinhos ali, ó. Ele vai trazer o equilíbrio entre a emoção e a matéria, né? A terra, ó, tudo o que vai te dar estrutura, o teu sentimento e a tua estrutura. A estrutura aqui física na terra, né? Na família, em tudo que tu construir, na tua prosperidade. Certo? É isso aí, gente. Recado dado. Não esquece de curtir aí, manda pra alguém, de repente tu conhece que tá numa energia semelhante aí, ou que tu sabe da história. E muito obrigada, até semana que vem.